Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Nootropédia. O propósito desse canal é a gente discutir do ponto de vista científico, com base em pesquisas, sobre os nootrópicos, que é um termo guarda-chuva que engloba um leque diferente de intervenções, desde suplementos, nutracêuticos, fitoterápicos e até mesmo fármacos, medicamentos, que presumivelmente, alegadamente, melhorariam o desempenho cognitivo, ou seja, a performance em tarefas intelectuais, aquelas que exigem da gente atenção, raciocínio lógico, criatividade, tempo de reação, memória, e melhorariam o aprendizado. Para cada uma dessas substâncias, a gente precisa analisar o que dizem as pesquisas, os estudos. E sempre as referências do que a gente discutir aqui vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no blog Guia Nootrópicos com 2os.blogspot.com, link também aqui na descrição do vídeo. E hoje, como abertura desse canal, decidi falar de uma intervenção muito simples, que são as chamadas berries, ou frutas vermelhas. Por que eu decidi falar logo de largada sobre uma intervenção assim, talvez não tão respeitada, ou a gente não esperaria tanto desse tipo de estratégia, comparado com medicamentos como o famoso piracetam, que deu origem ao termo nootrópico, ou modafinil? Porque essa intervenção, embora muita gente não deposite tanta expectativa nela, ela tem uma robusta base, respaldo científico, mostrando em modelos animais e mesmo em ensaios clínicos randomizados, controlados por placebo, que é o nosso padrão ouro aqui para avaliar o grau de eficácia, de poder, de impacto dessas intervenções, demonstrado em pessoas saudáveis. E também em meta-análises, que são estudos ainda mais robustos, que eles elencam uma série de ensaios clínicos diferentes para avaliar se, no geral, no todo desses ensaios, os resultados são sempre positivos ou negativos. Isso de forma muito simplista aqui. Quando eu quero pesquisar sobre nootrópicos, eu nunca deixo de passar num website que não é um website propriamente científico, ele é voltado para o público leigo, mas é um excelente ponto de partida, tipo uma Wikipédia de suplementos, que se chama Exam. É um website em inglês, exam.com, e lá eles se auto-intitulam o maior banco de dados em pesquisas sobre nutrição e suplementos na internet. É um website que ele vai analisando diferentes estudos científicos e vai, com base neles, uma equipe ali de experts vão traduzindo isso para uma linguagem mais fácil. E no guia do Exam sobre memória e foco, voltado ali para performance cognitiva, eles dizem o seguinte: tem apenas um único suplemento essencial, que chamam de core supplement, ou seja, um único suplemento que eles mais indicam prioritariamente para quem deseja melhorar a performance cognitiva. Não é um fármaco, não é um medicamento luxuoso, caro, ou uma intervenção que não é tão segura. Quando a gente fala de medicamentos, a gente espera também adicionar uma longa lista de efeitos colaterais para uma eficácia talvez não tão alta. O único suplemento essencial para eles é como eles chamam, humilde blueberry, que é, traduzindo para o bom e velho português, mirtilo. Se a sua reação foi tipo, nunca comi nem ouvi, só ouço falar, ou, nossa, não ajudou nada, realmente é uma fruta chamada berry, fruta vermelha, apesar do nome podem ser frutas roxas, que ela tem um mercado nacional, sim, geralmente na forma congelada, mas são poucos cultivares no Brasil, e o próprio termo blueberry parece ali coisa de burguês, uma coisa meio gourmetizada. Então não é algo próprio da nossa cultura, ou mesmo do nosso poder aquisitivo.
Embora os estudos e o exame trata do blueberry, ele próprio adverte que não é apenas essa fruta que pode trazer benefícios. Por quê? O blueberry ou mirtilo, ele é recomendado como suplemento primário e essencial por conta de um coquetel de compostos que ele tem, especialmente as antocianinas. Só que esse tipo de composto, que é um fitoquímico antioxidante, ele não está exclusivamente presente no blueberry. Você também encontra em outras frutas da mesma classe, as chamadas berries, frutas vermelhas ou roxas. Na dieta MIND, que é uma dieta que une a dieta mediterrânea e a dieta DASH, que é para hipertensão, é uma dieta voltada para a prevenção de doenças neurodegenerativas e para melhora do desempenho cognitivo, prevenção do declínio cognitivo associado à idade. Eles recomendam as frutas vermelhas como uma das categorias de alimentos que eles elegem como alimentos que você deve consumir todos os dias, ou uma vez a cada 2 dias. Aqui no Brasil, talvez a opção mais próxima da nossa cultura seja o bom e velho açaí, que é super consumido na região norte do Brasil, mas está cada vez mais presente, porém associado ali junto com um monte de porcaria engordativa, leite condensado, etc. Não é desse açaí que eu quero que você consuma, ou melhor dizendo, que a gente vai esperar ter benefício cognitivo. É o açaí na sua forma mais pura, a polpa, que é para quem não mora na região norte ou não tem acesso à fruta in natura. A polpa do açaí congelada, sem adição de açúcares. Seria essa intervenção que a gente está olhando, porque intervenções que aumentam a glicemia, aumentam a taxa de insulina, elas demonstram ter um efeito deletério, negativo para o desempenho cognitivo, especialmente a longo prazo, que você vai lançar o seu organismo em direção a uma síndrome metabólica, que é relacionada com piora do desempenho cognitivo. Por quê? O açaí, assim como o blueberry e mirtilo, ele também é riquíssimo em antocianinas. E frequentemente o mesmo tipo de antocianina. É claro que a gente não pode esperar que todo o efeito do mirtilo, do blueberry, seja por conta das antocianinas, mas elas têm demonstrado ser um dos principais compostos que explicam os bons efeitos, que eu vou falar mais a respeito deles, do mirtilo na performance cognitiva de pessoas jovens e saudáveis, na prevenção do declínio cognitivo e, presumivelmente, até a prevenção de doenças neurodegenerativas, como os diversos tipos de demência. É claro que isso associado a um estilo de vida saudável. Então, o açaí, por também ter um perfil fitoquímico muito parecido com o do blueberry, a gente presume que ele tenha muito dos mesmos benefícios. Os estudos em humanos saudáveis, ensaios clínicos, randomizados, controlados por placebo, que, como eu disse, é o que a gente espera para a gente avaliar com mais rigor a qualidade dessas intervenções, eles são muito mais numerosos para o blueberry, porque são feitos por universidades norte-americanas, europeias, enquanto que a maior parte das pesquisas sobre o açaí são de universidades brasileiras, geralmente tem menos financiamento, menos recursos, então a gente não costuma ver tantos ensaios clínicos na literatura, embora existam muitos, mas não olhando detidamente para a performance cognitiva. Porém, no caso do açaí, tem muitos estudos in vitro e em animais que sugerem esse mesmo benefício. E ele é recheado pelos mesmos compostos bioativos que operam milagres, por assim dizer, nas funções mentais, das antocianinas. Especialmente cianidina 3-glicosídeo, que está ali na taxa de, a cada 100 mg do açaí tem 50 mg dessa antocianina, e 60 mg de cianidina 3-rutinosídeo, 2 palavrões, mas são 2 antocianinas típicas, presentes tanto no mirtilo, blueberry, quanto no açaí.
Agora, o que explicam esses efeitos sobre os quais a gente vai analisar melhor do blueberry e a gente presume que do açaí também no desempenho cognitivo? As antocianinas, elas são como se fossem escudeiros do cérebro, dos neurônios. Esses compostos, eles detêm os radicais livres. O nome já dá até uma ideia radical, né? Parece um atentado terrorista. É quase isso. E as antocianinas como se fossem enviadas emissárias da ONU em missão de paz. O cérebro ele tem um metabolismo muito rápido. Ele tem cerca de 2% do peso corporal, mas ele consome 20% do oxigênio e 25% da glicose. Toda essa queima de glicose, ela tem um efeito colateral, que é gerar moléculas instáveis, que estão ali faltando um elétron nelas, e elas precisam a todo custo receber esse elétron para ficarem neutras. E como efeito em cascata, elas vão interagindo com as diversas estruturas neuronais e oxidando, literalmente enferrujando. Você pode pensar numa maçã apodrecendo. E é isso que vai acontecendo com o cérebro quando esses radicais livres estão correndo à solta desenfreados. Nós temos nossas defesas antioxidantes, o próprio nome também já explica muito, antioxidantes, ou seja, previnem, são como se fossem uma válvula, um freio contra a oxidação. Porém, quando essas reservas estão se esgotando, especialmente se você tem uma dieta muito pobre em antioxidantes, como vitamina C, selênio, vitamina E, você tem um descompasso, um excesso de radicais livres de um lado e pouco antioxidantes de outro. O resultado vai ser uma série de danos no nível molecular, no nível micro, que vão gerar repercussões no nível maior. Tem várias doenças e alterações comportamentais, cognitivas, que são associadas com esse processo oxidativo desenfreado. Por exemplo, doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, declínio cognitivo está associado com um grau oxidativo maior no cérebro, e mesmo doenças psiquiátricas, como depressão, transtorno depressivo e transtornos de ansiedade. Várias pesquisas demonstrando que todas essas doenças têm na sua fisiopatologia, no seu processo, um componente em comum: estresse oxidativo, que é esse excesso, esse exagero de radicais livres e defesas antioxidantes que não fazem par para frear esse processo. O que acontece? Você pode pensar numa manteiga, por exemplo, deixada fora da geladeira, ela fica rançosa. O seu cérebro ele é riquíssimo em gorduras. O cérebro, basta pensar, ele é como se fosse uma gelatina, ele não é feito de osso, não é feito de músculo, é basicamente gordura. 60% do peso seco do cérebro é de gordura. Então, essa gordura, se você tem muitos radicais livres, ela vai ali oxidar, um processo que a gente chama de peroxidação lipídica. As membranas que recobrem os neurônios e que ajudam a transmissão dos impulsos nervosos, facilitam as sinapses, conexões entre os neurônios, elas são ricas em gorduras ou lipídios. E esses são o alvo ali número 1 dos radicais livres. Mas tem outros também. Danos ao DNA, no nível de chegar ao núcleo da célula, que vai gerar repercussões em quais proteínas eu vou produzir a partir desse DNA. Também danos às próprias proteínas. Então, ter radical livre demais não é bom. E as antocianinas, então, como eu disse, são verdadeiras escudeiras desse cérebro, como se fosse o Avast ali, detectando vírus, detectando problemas e neutralizando. As antocianinas, elas ajudam a frear esse processo oxidativo. São chamadas de antioxidantes exógenos, ou seja, não são produzidas pelo corpo, mas eu posso obter na dieta. E excelente fonte são todas as frutas vermelhas: morango, amora, framboesa, mirtilo e também o açaí, que tem um alto teor de antocianinas. Tem uma pesquisa aqui feita pela Universidade Federal do Pará, que analisou os efeitos do açaí na performance, no desempenho cognitivo de ratos e no comportamento de ratos. E demonstrou efeitos como uma diminuição
da ansiedade quando esses ratos foram colocados em ambientes que eles nunca exploraram, que seria um ambiente aversivo a eles. Eles passaram mais tempo em chamado de campo aberto, que você vê aqui o tempo de ratos nessa barra aqui mais escura, o tempo passado nesses ambientes é muito maior do que ratos que receberam azeite de oliva aqui em cinza ou do grupo controle. E interessante que isso foi associado com uma redução de radicais livres num biomarcador chamado de malondialdeído no hipocampo, que é justamente o lugar do cérebro que medeia, que favorece ali a formação de memórias, o aprendizado e também as emoções. Aqui você vê de um lado o grupo controle, com um nível de estresse oxidativo muito maior, e aqui em preto seria a intervenção com o açaí, demonstrando uma redução estatisticamente significativa, ou seja, não foi mera obra do acaso, não foi ao léu, de fato a intervenção com o açaí que provocou esses efeitos, uma redução significativa de estresse oxidativo nessa região chave do cérebro que é o hipocampo. Outros efeitos também ajudam a destrinchar e explicar por que o açaí faz bem para o cérebro. Uma estratégia tão simples, você não dá muito por isso de acrescentar uma polpa de açaí na dieta por dia, que isso pode gerar algum benefício. O açaí ele também exerce efeitos anti-inflamatórios, e a inflamação também é outro processo pivô de várias doenças neurodegenerativas e psiquiátricas. É um componente que você encontra ali em comum em várias dessas doenças. E quais são os efeitos? Eu gosto de olhar primeiro para os estudos sobre o mirtilo blueberry. Depois a gente vai falar sobre estudos do açaí em específico, olhar alguns outros. Mas quando você analisa a literatura sobre o mirtilo, seus efeitos cognitivos, você encontra um vasto material, diferentes ensaios clínicos e também em diferentes grupos etários, desde crianças, passando por jovens adultos, passando por pessoas de meia idade e também em idosos, saudáveis ou com alguma doença. Aqui a gente vai olhar mais para pessoas saudáveis ou com declínio cognitivo associado à idade, mas sem alguma demência ou algum outro tipo de doença neurodegenerativa. Todos encontrando algum benefício no desempenho cognitivo, especialmente em tarefas que demandam mais esforço ou então na sustentação do esforço cognitivo ao longo do tempo. Explico. Quando passa algum tempo, 1, 2, 3, 4 horas, o cansaço começa a bater e é natural que haja um decréscimo, uma redução no desempenho em tarefas que exigem a nossa atenção, memória. E é interessante que o blueberry, mirtilo, e aí a gente também espera que o açaí possa reproduzir e mimetizar muito desses mesmos efeitos. O mirtilo blueberry, ele reduz, ele aplaca esse efeito, como se o tempo não tivesse passado. Ele mantém ali a sua performance cognitiva basal, apesar da gente esperar que haveria uma redução. Bom, vamos dar uma olhadinha nesses estudos. Há um estudo em adultos jovens que analisou pessoas entre 20 a 30 anos, todo mundo saudável. Eles foram submetidos a uma intervenção em que eles tinham que consumir uma bebida de 400 ml, misturada ali blueberry, framboesa, amora, morango, ou seja, um mix de frutas vermelhas, contra um outro grupo, no mesmo perfil, jovens adultos, 20 a 30 anos, saudáveis, que beberam uma bebida parecida em característica, como se fosse um placebo, mas apenas açucarada, uma bebida placebo. O desempenho deles piorou ao longo do dia, porque foi um estudo que avaliou uma bateria de testes cognitivos ao longo de 6 horas, e era natural que houvesse esse efeito do cansaço, da fadiga. Mas os autores notam o seguinte: contudo, após a intervenção com frutas vermelhas, os participantes mantiveram a precisão nas tarefas cognitivas por até 6 horas e demonstraram um tempo de resposta mais rápido, um tempo de reação muito mais ágil. Esse estudo demonstra a eficácia de frutas vermelhas ricas em flavonoides
compostos dentre os quais as antocianinas, em manter ou melhorar a performance cognitiva por até 6 horas. É interessante notar aqui que é difícil você conseguir esse tipo de efeito em pessoas jovens e saudáveis. A gente tem um chamado ceiling effect, um efeito teto. Não tem como melhorar muito, porque a performance cognitiva dessas pessoas já está operando em nível máximo. Então, não são muito numerosas as intervenções que demonstram esse efeito. Tanto é que esse estudo demonstrou um efeito de algo antifadiga, de prevenção dos efeitos do cansaço, da exaustão intelectual, em reduzir essa performance cognitiva, especialmente nas tarefas que exigiam um tempo de reação, um tempo de resposta mais rápido. Então, isso dá uma boa ideia, uma boa dimensão do poder de uma estratégia tão corriqueira, tão simples, dietética, que não é um medicamento. Outro estudo, esse já publicado em 2021, há 2 anos, portanto, no periódico Food and Function. Ele analisou o efeito de 24 gramas diárias de blueberry congelado, mirtilo congelado, durante 3 meses. Isso em pessoas já com 60 a 75 anos, porém um grupo saudável. Essa estratégia mais de longo prazo, diferente do estudo anterior, ela demonstrou melhorar a concentração e as funções executivas, que é um grupo de função cognitiva superior que envolve memória operativa, a capacidade de manter as informações ali para serem utilizadas numa memória de curto prazo, um tipo de função que envolve planejamento, cálculo e diversas outras funções que são muito extenuantes, funções intelectuais chamadas de superiores. Esses benefícios cognitivos eles foram associados com um aumento no sangue dos níveis de antocianinas e outros compostos fenólicos, também antioxidantes, e também presentes no açaí. É interessante que tem vários outros estudos mostrando que basta apenas uma única dose para notar efeito entre um grupo que recebeu fruta vermelha e um outro grupo que recebeu apenas placebo. Veja, por exemplo, um estudo publicado no European Journal of Nutrition. Ele analisou ali crianças e perceberam que crianças em idade escolar, entre 7 a 10 anos, que beberam o suco de blueberry, elas conseguiam memorizar mais palavras, então um aumento da memória verbal, isso replicado em vários outros estudos, importante dizer, comparado às crianças que receberam essa intervenção com blueberry, daquelas que receberam apenas bebida açucarada, e um ganho de memória que já foi notado apenas 1 hora após o consumo. Em outro estudo também foi notado um tempo de reação mais rápido, sugerindo ali um aumento, portanto, do alerta e do grau de atenção. Mas não é só a razão que é melhorada, também as emoções podem se beneficiar dessa intervenção. Lembra que eu disse que um estresse oxidativo está envolvido com doenças psiquiátricas como depressão, ansiedade? Pois bem, um estudo em universitários saudáveis com apenas 18 a 21 anos, ele mostrou que também após uma única dose, esses universitários que beberam suco de blueberry tiveram maiores índices do afeto ou humor positivo. Uma medida ou escala que o estudo usou que reflete o quanto que a pessoa está para cima, ativa, entusiasmada, bem disposta, alegre, confiante. Segundo os pesquisadores, isso é apenas uma especulação. Eles dizem assim: intervenções dietéticas são uma possível maneira de prevenir a disforia, que é um humor mais para baixo, tendendo para o deprimido e até mesmo a depressão. É um estudo que sugeriu, portanto, que esse tipo de bebida, esse tipo de alimento, fruta vermelha, açaí, mirtilo, ele pode ter um efeito agudo na melhora do humor. E, portanto, ele sugeriu pesquisas que avaliem se isso pode ajudar a prevenir doenças psiquiátricas como o transtorno depressivo. Interessante também que a gente tem estudos usando técnicas de neuroimagem, ressonância magnética, demonstrando que a intervenção com blueberry ela aumenta o fluxo sanguíneo em 2 regiões do cérebro, logo
frontal, que é essa região logo atrás da testa, associada às funções executivas, como memória operativa, planejamento, tomada de decisões, e também o lobo parietal. E segundo os autores do estudo, eles dizem assim, em aspas, o aumento do fluxo sanguíneo a essa área pode ajudar a fortalecer os circuitos neurais nos lobos frontais, onde o controle emocional e cognitivo é localizado. Bom, a gente espera que o açaí reproduza muito desses mesmos efeitos, mas o que as pesquisas dizem sobre o açaí em específico? Olha, são vários estudos, ainda engatinhando comparado com os estudos bem mais numerosos sobre blueberry, o mirtilo, demonstrando melhora do desempenho atlético, benefícios para as funções metabólicas e as funções metabólicas, por sua vez, elas são associadas não só com a saúde física, mas com a saúde cognitiva também. Como eu disse, aumento de glicemia e aumento de insulina é relacionado com uma piora do desempenho cognitivo. Isso em longo prazo. Melhora da função vascular, se eu melhoro o fluxo sanguíneo, eu espero ter efeitos não só no sistema cardiovascular, mas também melhorar por tabela todos os órgãos do meu corpo. Os rins, o cérebro, especialmente o cérebro, né, que ele exige tanto, ele demanda tanto fluxo sanguíneo para realizar suas funções. Uma ação pró-memória e ansiolítica, como a gente detalhou um pouquinho em estudo em animal. Vamos ver o que dizem assim as pesquisas no geral. Estudos in vitro, cultura de células, olhando ali para o microscópio, eles demonstram de fato uma ação antioxidante, capacidade de frear ali os radicais livres e também, interessante, inibição das colinesterases. São enzimas, proteínas que destroem a acetilcolina, um mensageiro químico que é crucial para a memória. Então, o açaí, isso in vitro, ele conseguiu reduzir a quebra a destruição desse neurotransmissor da memória. Para os pesquisadores, isso sugere, em nível preliminar, benefícios da fruta na doença de Alzheimer. No Alzheimer, a gente tem uma destruição justamente dos neurônios que produzem a acetilcolina. Isso é uma das alterações. E também, outra alteração do Alzheimer é o estresse oxidativo. Então, esses autores eles presumiram, eles especularam que o açaí pode ser de utilidade como estratégia de prevenção ou uma estratégia adjuvante na doença de Alzheimer, mas isso ainda carece de muito mais investigação. Outros estudos detalham, entre os mecanismos, ação anti-inflamatória, regulação da homeostasia, do equilíbrio de cálcio. Eu preciso da entrada de cálcio nos neurônios para eu fortalecer as conexões sinápticas, mas eu não posso ter excesso. O açaí ajuda a modular, evitando tanto aumento demais quanto redução demais. Proteção da função das mitocôndrias, as organelas celulares que facilitam ali a produção de energia. Isso vai ter benefício não só para o cérebro, mas também para outros órgãos do corpo. O coração, por exemplo, que também tem alta demanda energética, riquíssimo em mitocôndrias. Função muscular, isso é especulação, a partir dos efeitos in vitro. Ação anti-envelhecimento, anti-aging. Aumento da memória e efeito ansiolítico, esse estudo em ratos que não são idosos, ratos sem ser modelo de doença, ratos sadios, por assim dizer, e jovens. Durante 28 dias, houve esse decréscimo de estresse oxidativo no hipocampo, associado com um estado de menos ansiedade, ratos que não tinham medo de explorar lugares novos e ratos que tinham uma retenção, uma consolidação de memórias melhor. Isso me sugere que esses efeitos podem vir a acontecer em adultos. Porém eu precisaria de estudos nessa população, em humano, no caso, adultos humanos. Eu precisaria de estudos nessa população para eu poder firmar essa conclusão. E esses estudos não existem ainda. Melhora metabólica e vascular. Isso sim, verificado em adultos saudáveis. 4 semanas de consumo de 200 ml por dia de suco de açaí elevou a concentração do HDL colesterol, que é o colesterol bom, que reduz a quantidade de placas ateroscleróticas que eu tenho nos vasos. Se eu melhoro essa função metabólica e função vascular,
eu vou ter benefícios para o corpo todo. Um aumento de HDL e colesterol em longo prazo pode prevenir uma série de problemas, como doenças cardiovasculares, angina, infarto agudo do miocárdio, e também poderia melhorar, estou especulando aqui, as funções cognitivas, porque eu preciso de um bom aporte de sangue para levar oxigênio, nutrientes e glicose para os neurônios. Também, aumentos significativos verificados no sangue de pessoas saudáveis de enzimas antioxidantes, catalase, uma enzima que ajuda a reduzir a concentração de peróxido de hidrogênio, H2O2, no plasma. Glutationa, aumento de 275%, quase ali triplicando de catalase, glutationa, aumento de 15%, além de reduzir marcador de estresse oxidativo em 55%. Isso verificado, de novo, em adultos saudáveis. Em homens com sobrepeso, foi notado um aumento da função vascular, uma melhora. Se eu melhoro o fluxo sanguíneo, eu consigo melhorar aporte de sangue para os neurônios, que são ávidos, sedentos, vampirescos por sangue, oxigênio e glicose. Então a gente pode especular, talvez, um aumento da função cognitiva com base nesse efeito. Lembrando que a gente viu estudo sobre blueberry usando técnica de ressonância magnética, demonstrou um aumento do aporte de sangue para o lobo frontal. E ambas as frutas são ricas em antocianinas, o mesmo tipo de composto, então a gente espera que vai ter o mesmo tipo de efeito. Efeito antioxidante também verificado não apenas in vitro, mas também em humanos, portanto, redução de marcador de peroxidação lipídica. Lembra a oxidação das gorduras do cérebro? Isso reduz quando a gente tem o consumo de açaí. E isso verificado apenas 2 horas após o consumo de 120 ml de suco de açaí. Então, uma estratégia em uma intervenção aguda, não foi uma intervenção crônica. Por fim, também verificado em pessoas, em humanos, uma melhora do efeito efeito ergogênico, uma melhora do desempenho atlético. Isso foi verificado em 2 estudos, um deles envolveu o uso de 300 ml por dia de açaí durante apenas 4 dias, melhorou a performance física e reduziu a fadiga em atletas que estavam treinando corrida numa esteira. Reduziu-se a percepção de esforço e aumentou o tempo até a exaustão. Então esses atletas cansaram menos, tinham mais disposição e percebiam-se menos fadigados, portanto eles conseguiam correr mais. O outro estudo envolveu 10 ciclistas saudáveis e notou, com 400 gramas por dia de polpa de açaí, uma melhora das funções cardiorrespiratórias associado com uma redução do estresse metabólico que é induzido pelo exercício físico. Também aumentou o limiar de intensidade anaeróbica. Então a gente pode esperar que atividades anaeróbicas como musculação podem ser beneficiadas pelo açaí. Notou também uma redução dos níveis sanguíneos de ácido lático, ou lactato, que é um tipo de composto metabólico que vai elevando o seu nível ali com base no tempo de exercício físico de curto prazo, como a musculação, que é associada com aquela sensação de sentir o músculo queimando. É o acúmulo de ácido lático, exaustão muscular. Então, redução dos níveis desse composto e associada com a melhora da performance cognitiva. Então, a gente não tem estudos sobre o açaí em específico analisando seus efeitos cognitivos, simplesmente não existem nem comprovando nem refutando essa tese de que eles melhoram a função intelectual, mas a gente tem vários outros benefícios que sugerem que há um ganho intelectual também. E temos numerosos estudos com uma fruta parente ali, o blueberry, que tem um arsenal fitoquímico, um perfil fitoquímico muito parecido com o do açaí, demonstrando essa melhora no desempenho intelectual de grupos de diversas faixas etárias, crianças, jovens e idosos. Bom, sobre o açaí é isso. Você confere mais sobre os nootrópicos no meu livro, a 2ª edição do livro Turbine Seu Cérebro. E também no blog Guia Nootrópicos, com 2os.blogspot.com, e aqui no canal. Te convido a se inscrever no canal, curtir esse vídeo e até o nosso próximo papo sobre nootrópicos.